Ser caminhoneiro é algo que sempre trouxe uma sensação de liberdade para mim. Viajar por diferentes estados, cruzar estradas longas e desertas, conhecer pessoas novas, é o tipo de trabalho que muitos não suportariam, mas para mim, era perfeito. O silêncio das estradas à noite me dava uma paz que eu não encontrava em lugar nenhum. Porém, depois de tantos anos dirigindo pelas rodovias do Brasil, eu aprendi que a estrada também guarda seus segredos. E, às vezes, esses segredos podem ser terrivelmente sombrios. O que aconteceu naquela noite ainda assombra meus pensamentos. Por mais que eu tente esquecer, a lembrança do que vivi continua viva dentro de mim. Fazia uma rota que já havia feito inúmeras vezes, de São Paulo até o interior do Mato Grosso do Sul, transportando uma carga de materiais de construção. Era uma viagem longa, mas estava acostumado a essas distâncias. Eu sempre preferi dirigir à noite, quando as estradas ficam vazias e a única companhia são as estrelas e o som do motor do caminhão. Aquela noite começou normal. Eu havia saído de São Paulo por volta das 21 horas e estava dirigindo por quase 5 horas sem parar. A estrada era uma reta quase infinita, cortando plantações e áreas descampadas. Tudo estava em paz até que, por volta das 2 horas da manhã, a temperatura começou a cair de forma abrupta. O ar, que antes estava fresco, tornou-se gelado, como se eu tivesse atravessado para outra estação do ano. Eu sabia que a rota passava por algumas áreas mais frias, mas nada como aquilo. O frio não era apenas físico, parecia algo mais profundo, algo que penetrava os ossos e sugava o calor de dentro do meu corpo. A estrada à frente estava coberta por uma neblina densa, algo que nunca tinha visto naquela região. A visibilidade era quase nula, e eu fui forçado a reduzir a velocidade. Enquanto dirigia pela neblina, comecei a sentir uma inquietação crescer dentro de mim. Era uma sensação que não conseguia explicar, como se algo estivesse fora do lugar. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nenhum carro atrás de mim. As luzes dos faróis iluminavam apenas o vazio à minha frente. Estava completamente sozinho na estrada. Foi quando vi o que parecia ser um posto de gasolina ao longe. Eu sabia que naquela rota existia um posto isolado, e a ideia de parar e tomar um café me pareceu tentadora. Dirigir naquelas condições estava se tornando cada vez mais perigoso, e o cansaço estava começando a pesar em meus olhos. Reduzi a velocidade e entrei no posto. O lugar estava deserto, como era de se esperar naquela hora da madrugada. As luzes do posto piscavam, lançando sombras estranhas sobre as bombas de combustível. Estacionei o caminhão e desci, sentindo o ar gélido tocar meu rosto. Ao meu redor, o silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado. Nem mesmo o som do vento eu conseguia ouvir. Entrei na loja de conveniência do posto, esperando encontrar algum atendente. O lugar estava iluminado, mas não havia ninguém no balcão. Comecei a me sentir desconfortável, mas decidi que pegaria um café e pagaria quando alguém aparecesse. Fui até a máquina de café e preparei uma xícara. Enquanto tomava o café, ouvi um som distante. Algo como passos arrastados. Parecia que alguém estava vindo dos fundos da loja. Fiquei parado, esperando que o atendente aparecesse, mas os passos pararam de repente. O silêncio voltou a preencher o ambiente, mas agora era um silêncio pesado, quase sufocante. Decidi que era hora de sair dali. Coloquei a xícara no balcão e me virei para a porta. Foi quando a luz da loja piscou e ouvi um som de algo batendo no vidro da porta. Olhei para a entrada e vi uma figura parada do lado de fora, perto da bomba de gasolina. Meu coração disparou. A figura era alta, magra, e estava completamente imóvel, com o rosto escondido sob um chapéu de aba larga. Por um momento, achei que poderia ser outro caminhoneiro ou algum morador da região, mas algo naquela figura me deixou inquieto. Era a maneira como estava parada, completamente imóvel, como se estivesse me observando, esperando que eu fizesse algum movimento. Decidi não dar atenção àquilo e saí da loja rapidamente. Caminhei em direção ao caminhão, mas, quando passei pela figura, senti um frio ainda mais intenso. Era como se o ar ao redor dela estivesse congelando. Olhei de relance, mas a figura não se moveu, não fez nenhum som. Apenas ficou ali, olhando para o vazio à minha frente.
Entrei no caminhão e bati a porta com força. Liguei o motor e me preparei para sair dali o mais rápido possível. O medo estava começando a tomar conta de mim, e tudo o que eu queria era voltar para a estrada. Quando olhei pelo retrovisor, porém, a figura não estava mais lá. O posto inteiro estava vazio novamente, e a neblina ao redor parecia ter ficado ainda mais espessa. Acelerei o caminhão e voltei para a estrada, tentando deixar o desconforto para trás. A neblina continuava densa, e eu dirigia com cautela, mas o sentimento de que algo estava me seguindo não desaparecia. Olhei pelo retrovisor várias vezes, esperando ver a estrada vazia, mas toda vez que olhava, parecia que a neblina formava sombras estranhas, quase como se algo estivesse se movendo dentro dela. Foi então que algo realmente perturbador aconteceu. Eu estava dirigindo a cerca de 60 km por hora, tentando atravessar a neblina, quando vi uma luz fraca à distância, no meio da estrada. A princípio, achei que fosse outro caminhão, ou talvez alguém parado no acostamento. Reduzi a velocidade e me preparei para passar pela luz, mas, quando cheguei mais perto, percebi que não era um caminhão. Era a figura que eu tinha visto no posto. Ela estava parada no meio da estrada, de costas para o caminhão, com o chapéu cobrindo o rosto. Meu coração quase parou. A estrada era completamente deserta, e não havia como aquela pessoa ter chegado ali tão rápido. Reduzi a velocidade até parar completamente, a poucos metros da figura. A neblina ao redor dela parecia se mover, como se estivesse viva, girando em torno de seu corpo. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto dizia para acelerar e passar por cima, mas algo dentro de mim me impedia de fazer isso. Fiquei parado ali, olhando para a figura, enquanto o silêncio da noite parecia ficar mais denso. Então, a figura se moveu. Ela virou a cabeça lentamente em minha direção, e eu finalmente pude ver seu rosto. Ou, melhor dizendo, o que deveria ser seu rosto. Não havia nada ali. Apenas uma escuridão profunda, como se a figura fosse feita de pura sombra. Senti meu corpo congelar de medo. Antes que eu pudesse reagir, a figura começou a caminhar em minha direção, seus passos lentos e arrastados. O som dos pés raspando no asfalto era como um pesadelo, e a neblina ao redor dela parecia se expandir, engolindo a estrada. Eu precisava sair dali, mas meu corpo não respondia. Finalmente, quando a figura estava a poucos metros do caminhão, consegui me mover. Pisei no acelerador com toda a força, e o caminhão deu um salto para frente. Passei pela figura em alta velocidade, mas, no momento em que cruzei por ela, ouvi um som horrível, como se algo estivesse arranhando o metal do caminhão. Olhei pelo retrovisor, mas a figura havia desaparecido. O som de arranhões continuava, e eu acelerei ainda mais, tentando deixar tudo para trás. O medo me consumia, e eu não conseguia pensar em mais nada além de sair daquela estrada. Dirigi por quilômetros, sem parar, até que a neblina finalmente começou a se dissipar e a estrada voltou a ficar visível. Quando finalmente me senti seguro o suficiente para parar, encostei o caminhão no acostamento e saí para verificar. Meu corpo ainda tremia, e meu coração batia descompassado. Quando andei até a traseira do caminhão, meu sangue gelou. Havia marcas de arranhões profundos por todo o lado direito do caminhão, como se algo com garras afiadas tivesse passado por ali. Os arranhões eram longos, quase como se algo tivesse tentado abrir a lataria com força. Voltei para a cabine do caminhão, ainda tentando processar o que havia acontecido. Não conseguia explicar aquilo. A figura, a neblina, os arranhões, tudo parecia um pesadelo, mas eu sabia que era real. Aquela noite foi a última vez que dirigi por aquela rota. Desde então, ouço histórias de outros caminhoneiros que passaram por aquela estrada e vivenciaram coisas semelhantes. Figuras que aparecem na neblina, postos de gasolina que parecem abandonados, e um frio que invade o corpo como se estivesse vindo de outro mundo. Hoje, eu evito falar sobre o que aconteceu. Muitos acham que eu enlouqueci, que a solidão das estradas finalmente me fez perder o controle. Mas sei o que vi. E sei que há algo naquela estrada que não pertence a este mundo. Algo que está sempre à espreita, esperando por mais uma vítima. E, se algum dia você passar por lá, eu só posso te dar um conselho: não pare.
Não importa o que você veja, ou o que você sinta. Apenas continue dirigindo. Porque, se você parar, pode nunca mais conseguir sair. Ser caminhoneiro tem suas vantagens, a liberdade de rodar pelas estradas, o silêncio das longas noites, a sensação de independência. No entanto, há momentos em que a estrada pode se tornar o lugar mais solitário e aterrorizante que você pode imaginar. Este é o tipo de história que os veteranos raramente contam, e quando fazem, é apenas para aqueles que sabem respeitar o que a estrada guarda. Há alguns anos, eu estava fazendo uma viagem longa, dessas que duram quase 2 dias inteiros. A rota era simples, e de São Paulo ao norte de Minas Gerais, transportando uma carga de cimento para uma construtora. A viagem tinha tudo para ser tranquila. Eu já havia feito aquele trajeto dezenas de vezes, conhecia cada curva, cada cidade pequena, e sempre evitava as estradas mais desertas durante a noite. Mas, naquela ocasião, as coisas foram diferentes desde o início. Algo me dizia que aquela não seria uma viagem comum. Eu saí de São Paulo por volta das 8 horas da manhã e dirigi o dia inteiro sem grandes problemas. As estradas estavam tranquilas, e o tempo estava ótimo. Por volta das 19 horas, parei em um posto para jantar e descansar um pouco. O lugar era daqueles postos de beira de estrada que a gente sempre encontra, com uma lanchonete simples, poucos caminhoneiros, e um frentista que parece que não dorme há dias. Comi rápido e voltei para o caminhão, pois queria cobrir o máximo de distância possível antes de parar para dormir. À medida que a noite caía, a estrada começou a ficar cada vez mais vazia. O que antes era um fluxo constante de carros e caminhões foi se transformando em silêncio absoluto. Eu já estava acostumado com isso, mas naquela noite, a sensação de solidão era diferente. O ar estava estranho, pesado, e a temperatura caiu bruscamente, algo que não era comum naquela região. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação incômoda. Mas, por volta das 23 horas, algo muito estranho aconteceu. Eu estava em uma parte deserta da estrada, cercada por árvores altas e densas de ambos os lados. Não havia nenhum outro veículo à vista, e a única luz que me guiava vinha dos faróis do meu caminhão. Foi então que percebi algo se mexendo na beira da estrada. A princípio, achei que fosse algum animal, talvez um cachorro ou um gato, mas, conforme me aproximei, vi que era muito maior do que isso. A figura estava parada na escuridão, à beira do asfalto, e parecia estar me observando. Reduzi a velocidade, tentando entender o que eu estava vendo, e foi aí que notei algo perturbador. Aquela coisa não era um animal. Era um homem. Ele estava de pé, usando roupas escuras, com o corpo completamente imóvel. O que me deixou realmente nervoso foi o fato de que ele estava parado na escuridão total, sem se mover, como se estivesse me esperando. Eu passei por ele lentamente, observando pelo retrovisor, e o homem não fez nenhum movimento. Seus olhos, no entanto, pareciam seguir o caminhão, brilhando fracamente na luz dos faróis traseiros. Acelerei o máximo que pude, tentando afastar a sensação de que ele ainda estava me observando. O que ele fazia ali, no meio da estrada, àquela hora da noite, completamente imóvel? Não fazia sentido. Enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor mais uma vez, e ele não estava mais lá. Aquilo me deixou desconfortável, mas continuei dirigindo. Não podia me dar ao luxo de perder tempo com algo que provavelmente era apenas minha imaginação pregando peças. Mas, enquanto seguia pela estrada, a sensação de que algo estava errado continuava crescendo. Era como se eu estivesse sendo observado, mesmo dentro do caminhão. Foi quando o rádio da cabine chiou. Era uma interferência forte, que tomou conta dos alto-falantes de uma hora para outra. Eu tentei ajustar as frequências, mas não adiantou. O chiado persistia, preenchendo a cabine com um som agudo e irritante. Finalmente, depois de alguns minutos, o som parou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Segui em frente por mais algumas horas, até que, por volta das 2 horas da manhã, avistei um posto de gasolina ao longe. Decidi que era hora de parar, esticar as pernas e talvez pegar um café. O posto parecia antigo, com a pintura descascando e as luzes fluorescentes piscando.
Não parecia um lugar convidativo, mas era a única opção naquela parte da estrada. Estacionei o caminhão ao lado de uma das bombas e desci. O ar estava gélido, muito mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Fui até a loja de conveniência, esperando encontrar algum atendente, mas, ao entrar, percebi que o lugar estava vazio. As luzes piscavam, lançando sombras estranhas nas prateleiras, e o silêncio dentro da loja era perturbador. Decidi que seria melhor pegar um café rápido e voltar para o caminhão. Peguei um copo de papel e enchi-o com o café que estava na máquina, sentindo o cheiro forte da bebida preencher o ar. Mas, enquanto enchia o copo, ouvi algo vindo dos fundos da loja. Era um som baixo, como se algo estivesse se arrastando no chão. Meu corpo congelou. Virei lentamente a cabeça em direção ao som, esperando ver algum animal ou até mesmo uma pessoa, mas o que vi foi muito pior. No canto mais escuro da loja, onde a luz quase não alcançava, havia algo agachado no chão. Era difícil ver com clareza, mas parecia ser uma figura humana, com a cabeça baixa e os braços longos esticados no chão. O que quer que fosse, estava virado de costas para mim, mas eu podia ouvir sua respiração pesada e irregular. Tentei me mover silenciosamente em direção à porta, mas meus passos pareceram ecoar pela loja. A figura, que até então estava imóvel, começou a se mover lentamente. Senti o pânico tomar conta de mim, e, sem olhar para trás, corri até a porta e voltei para o caminhão. Pulei na cabine, trancando a porta atrás de mim. Acelerei o caminhão com tanta força que os pneus cantaram no asfalto. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a figura saindo da loja, mas não havia nada. O posto inteiro parecia mergulhado na escuridão e no silêncio. Eu tentava me acalmar, mas meu coração estava disparado, e minha mente continuava voltando àquela imagem perturbadora. Continuei dirigindo por mais algumas horas, tentando deixar aquilo para trás. O sol começava a dar sinais de que logo iria nascer, e o pensamento de que a luz do dia me traria algum alívio era a única coisa que me mantinha firme. Porém, ao longe, avistei algo na estrada que me fez questionar minha sanidade. A mesma figura que eu havia visto no posto de gasolina estava agora parada no meio da estrada. Acelerando, eu sabia que não era possível que ela tivesse me alcançado, mas lá estava, imóvel, no meio do asfalto. Meus faróis iluminaram a silhueta da criatura, mas o rosto ainda estava coberto por sombras. Quando me aproximei, algo dentro de mim gritava para não parar, mas a figura parecia me chamar, como se quisesse que eu a enfrentasse. O ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar, e meus instintos me diziam que não havia mais como fugir daquilo. Eu pisei no acelerador com força, e o caminhão avançou em alta velocidade, direto para a figura. No momento em que passei por ela, senti um impacto, como se algo tivesse se chocado contra a lataria. O som de arranhões agudos encheu a cabine, e por um segundo, pensei ter atingido alguém. Parei o caminhão mais à frente, o coração disparado, e desci para verificar. O medo tomou conta de mim, e minhas mãos tremiam enquanto eu caminhava até a parte traseira do caminhão. O que encontrei me deixou sem fôlego. Havia marcas de garras na lateral do caminhão, profundas e irregulares, como se algo tivesse tentado arrancar a lataria com as próprias mãos. Mas não havia nenhum corpo, nenhum sinal de que alguém tivesse sido atropelado. Voltei para a cabine, sentindo que não havia como escapar daquela presença maligna. O que quer que fosse, estava me perseguindo. Eu estava preso em uma rota maldita, sem fim à vista. A única coisa que eu sabia era que não podia parar de dirigir. Porque, se eu parasse, aquele ser, aquela coisa que me perseguia, iria me pegar. Passei o resto da madrugada dirigindo sem rumo, sem coragem de olhar para o retrovisor ou parar o caminhão. Só quando o sol nasceu e o dia começou a clarear, o sentimento de ser perseguido começou a desaparecer. A luz do dia parecia dissipar o mal que havia me acompanhado durante toda a noite. Quando finalmente cheguei ao meu destino, exausto e abalado, sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Eu nunca mais seria o mesmo. Passei semanas tentando entender o que havia acontecido naquela noite, mas a verdade é que não havia explicação. Desde então, nunca mais peguei uma rota à noite, e evito ao máximo dirigir por estradas desertas. Porque, no fundo,
Sei que há algo lá fora, esperando por aqueles que se aventuram nas horas mais escuras da madrugada. E, uma vez que você cruza o caminho dessa presença, ela nunca mais vai te deixar. A estrada é um lugar que guarda muitos segredos. Para quem não vive nela, parece apenas um caminho entre dois pontos, um lugar de passagem. Mas para quem, como eu, passou a maior parte da vida dirigindo por rodovias desertas, estradas mal iluminadas e trechos isolados, sabe que há algo mais. Algo que espreita nas sombras e que, se você não tiver cuidado, pode cruzar o seu caminho de um jeito que jamais imaginaria. Sempre fui do tipo que gostava de trabalhar à noite. Menos trânsito, menos confusão, e o silêncio da estrada sempre me deu uma sensação de paz. Eu já estava na profissão de caminhoneiro há mais de 20 anos, e nada me tirava da estrada, até o dia em que cruzei a maldita rota que mudou minha vida para sempre. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu estava com uma carga de produtos eletrônicos, saindo de Belo Horizonte em direção a Porto Alegre. A viagem seria longa, mas eu já tinha feito esse trajeto várias vezes e estava confiante de que seria apenas mais uma entrega tranquila. Eu costumava planejar minhas viagens para que as partes mais complicadas da estrada fossem feitas durante a noite, quando a maioria dos motoristas já havia saído das rodovias. Naquela noite, eu estava indo bem. A estrada estava vazia, o tempo estava bom e o som constante do motor do caminhão era o único ruído que me acompanhava. Por volta das 23 horas, eu estava passando por uma área rural entre o Paraná e Santa Catarina, um trecho que sempre me parecia um pouco sinistro por ser deserto, com poucas casas e uma vegetação densa dos dois lados da estrada. Foi nesse ponto que algo estranho começou a acontecer. Eu estava dirigindo a uma velocidade constante, tentando aproveitar o máximo possível do trajeto noturno, quando vi ao longe um ponto de luz fraco. A princípio, achei que fosse um farol de outro veículo, talvez um carro parado no acostamento, o que não era incomum naquela região. Reduzi a velocidade enquanto me aproximava, esperando ver alguém trocando um pneu ou fazendo algum reparo. Mas, conforme cheguei mais perto, percebi que não era um carro. Era uma figura humana, de pé no meio da estrada. Reduzi a velocidade ainda mais, até quase parar. O que eu vi não fazia sentido. A figura parecia ser um homem, vestido com roupas escuras, mas havia algo estranho em sua postura. Ele estava completamente imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, como se estivesse olhando para o asfalto. As mãos pendiam ao lado do corpo, e o silêncio ao redor era opressor. Eu já tinha visto algumas coisas estranhas na estrada, mas nada parecido com aquilo. Fiquei parado ali, no meio da pista, esperando que ele se movesse, fizesse algum sinal, algo que me dissesse que ele precisava de ajuda. Mas o homem não fez nada. Ele apenas ficou ali, como uma estátua. Por instinto, coloquei a mão na buzina e dei uma buzinada longa. O som ecoou pela estrada deserta, mas a figura nem se mexeu. Eu podia sentir o medo começar a crescer dentro de mim, e meu instinto gritava para eu sair dali. Acelerei devagar, desviando para o lado para evitar a figura. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor, esperando vê-lo desaparecer na escuridão. Mas ele ainda estava lá, parado, me observando. Continuei dirigindo, o coração batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Algo naquela figura parecia errado, como se não pertencesse àquele lugar, como se fosse parte de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia entender. Segui pela estrada por mais alguns quilômetros, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Mas o medo persistia. Olhei pelo retrovisor mais algumas vezes, sem saber exatamente o que estava esperando ver. Foi quando, para meu horror, vi algo impossível. A figura estava atrás de mim. Não andando, não correndo. Apenas parada, a alguns metros do meu caminhão, como se tivesse aparecido do nada. Acelerei com tudo. O caminhão rugiu, ganhando velocidade rapidamente, enquanto eu tentava deixar aquilo para trás. Mas, por mais que eu acelerasse, toda vez que olhava pelo retrovisor, lá estava ele. Imóvel, sempre na mesma distância, sempre me observando. O pânico tomou conta de mim.
Meu corpo inteiro tremia, e eu não sabia o que fazer. Eu sabia que aquilo não era possível. Não havia como alguém acompanhar a velocidade de um caminhão daquele jeito, muito menos a pé. E, mesmo assim, a figura continuava ali, sempre no mesmo ponto, como se estivesse me seguindo por meio de alguma força sobrenatural. Finalmente, depois de dirigir em alta velocidade por quase 30 minutos, a figura desapareceu. Quando olhei pelo retrovisor novamente, ela não estava mais lá. Um alívio momentâneo tomou conta de mim, mas o medo ainda estava presente, latejando no fundo da minha mente. Resolvi parar em um posto de gasolina que sabia que ficava a poucos quilômetros adiante. Quando finalmente o avistei, senti que poderia respirar um pouco melhor. O posto era pequeno, daqueles de beira de estrada, com uma lanchonete aberta 24 horas e algumas bombas de gasolina. Estacionei o caminhão ao lado de uma das bombas e desci, sentindo o ar frio da noite tocar meu rosto. Entrei na lanchonete e pedi um café. O lugar estava vazio, exceto por um atendente sonolento atrás do balcão. Peguei meu café e me sentei em uma das mesas perto da janela, de onde eu podia ver o caminhão. Bebi o café lentamente, tentando acalmar os nervos, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Foi então que ouvi o som de algo batendo contra o vidro da janela. Olhei para fora e vi algo que fez meu sangue gelar. A figura estava ali, parada ao lado do meu caminhão, com o rosto virado diretamente para a janela onde eu estava sentado. Mesmo com a pouca luz do posto, eu podia ver seus traços. O rosto estava pálido, com olhos escuros que pareciam duas cavernas vazias. Ele não se mexia, apenas ficava ali, me observando, como se estivesse esperando por algo. Levantei da mesa e imediatamente corri até o balcão, onde o atendente estava. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas ele apenas me olhou com uma expressão confusa. Não tem ninguém lá fora, amigo, e disse ele, balançando a cabeça. Como assim, não tem ninguém? Eu estava tremendo, tentando manter a calma. Eu tô olhando para a janela faz um tempo. Você foi o único que saiu do caminhão até agora. Olhei de novo para fora. A figura havia desaparecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Voltei para o caminhão, ainda sentindo o coração disparado. Entrei na cabine, trancando a porta atrás de mim, e liguei o motor. A única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Dirigi sem parar por mais algumas horas, até que o sol começou a nascer no horizonte. Com a luz do dia, a sensação de medo começou a diminuir, e eu finalmente consegui respirar mais aliviado. Cheguei ao destino no final do dia e descarreguei a carga. Mas, mesmo depois de tudo, a imagem daquela figura continuava viva na minha mente. Algo me dizia que aquilo não havia acabado. Que, de alguma forma, a estrada ainda guardava segredos que eu não estava preparado para entender. Voltei para casa alguns dias depois, mas desde então, nunca mais consegui dirigir à noite sem sentir aquele medo irracional de que algo estava me seguindo. Não falei para ninguém sobre o que aconteceu naquela estrada. Afinal, quem acreditaria em algo assim? Mas, de uma coisa eu tenho certeza, há coisas na estrada que não podemos explicar. E, se você estiver no lugar errado, na hora errada, essas coisas podem te encontrar. Se você for um caminhoneiro, meu conselho é simples: cuidado com as estradas desertas à noite. Porque, às vezes, o que parece ser apenas uma viagem tranquila pode se transformar em um pesadelo do qual você jamais conseguirá escapar.